Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vou estar trazendo esse vídeo aqui com esse pequeno estudo, com algumas lições que eu aprendi com o Salmo 16. O Senhor me deu essa palavra, né? E Ele tocou o meu coração para eu estar compartilhando essas pequenas mensagens, essas pequenas palavras que Ele tem me dado aqui no YouTube. Então, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim, então se eu cometer algum erro, peço que os irmãos me perdoem, mas eu vou tentar fazer isso da melhor maneira possível e para tentar transmitir aquilo que o Senhor quer falar com o povo dele. Então vamos lá, irmãos. Então, vamos começar lendo aqui. Eu queria trazer, são 5 versículos, versículo 1, 2, 3, 4 e o 11. E a gente vai comentar versículo por versículo cada lição que Deus colocou primeiramente na minha vida, né? Para que eu aprendesse, para que eu tô tentando aplicar dia a dia cada lição que eu aprendi que vai ser muito importante para a caminhada de cada cristão, de cada pessoa que procura fazer a vontade de Deus, que não é fácil aqui nessa terra, ainda mais nos tempos atuais. Então, vamos lá, Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, aqui, no primeiro versículo, para a gente entender o passo a passo daquilo que Deus quer nos ensinar, o primeiro versículo ele fala: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E a lição aqui é bem simples. Deus sempre irá te guardar quando você se refugiar e buscar a ajuda dele. Se você clamar a Deus, se você pedir ajuda dele, é praticamente é impossível que ele não te ouça, que ele não vá fazer alguma coisa. Então, se você tiver algum problema, se estiver passando por um momento de dificuldade, busque a Deus, clame a Deus, independente de onde você esteja ouvindo esse vídeo, se você estiver no carro, eu não sei se você vai estar de madrugada, se você vai estar de dia, pela manhã, quando assim que você acabou de acordar, independente da situação que você esteja passando. Se você tiver com uma dificuldade, clame a Deus, busque a Deus, se refugie nele e ele com certeza vai te ajudar. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, né? E o rei Davi ele passou por poucas e boas, sofreu muita perseguição, sofreu perseguição do rei Saul quando ele era mais novo. Depois, quando ele ficou mais velho, ele sofreu perseguição do próprio filho Absalão. Davi cometeu muitos erros, assim como a gente comete, mas ele sempre buscou se refugiar no Senhor. Então, queria dizer para vocês que busque a ajuda de Deus, porque ele com certeza ele vai te ajudar. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende com o Salmo 16, no verso 1. No verso 2, ele diz o seguinte: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Devemos colocar Deus acima de tudo nas nossas vidas. Deus é mais importante do que qualquer bem material que nós possamos adquirir. Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque hoje em dia a gente busca muito é, os bens materiais, né? A gente busca um melhor emprego, um melhor salário. A gente quer ter sempre um carro melhor, uma casa melhor,
fazer uma reforma na casa. E a gente tá sempre correndo muito atrás desse tipo de coisa. E só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é pecado a gente buscar esse tipo de coisa, mas isso se torna pecado a partir do momento que nós damos mais importância a isso do que o buscar a Deus. Em primeiro lugar, a gente busca a Deus. O Senhor fala, né, que a gente tem que buscar primeiro a Ele. Jesus fala isso lá no Novo Testamento, que a gente tem que buscar primeiro a Ele e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a gente tem que tomar cuidado com, às vezes, a nossa preocupação com determinadas áreas, principalmente com a área material na nossa vida, para que a gente não venha é, deixar de dar a devida importância a Deus. Outra coisa também é, Deus é mais importante do que qualquer pessoa, mesmo aquelas que são as mais queridas por você. Então, tem muita gente que às vezes acaba ouvindo muito o conselho das pessoas, seja um amigo do trabalho, ou seja, pode até mesmo ser o seu pai e a sua mãe. A gente tem que avaliar as coisas que a gente ouve do nosso pai e da nossa mãe, porque nem sempre, essas são pessoas falhas também. Então a gente tem que se moldar pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz. Porque se a gente for ouvir o conselho das pessoas e seguir tudo que as pessoas falam pra a gente pode se dar muito mal. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que seguir a palavra dele. Não ficar dando importância tanto para o que os outros falam. Vamos lá? Versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quando nós valorizamos a Deus e colocamos Ele acima de tudo, nós somos santificados pela Sua presença, nós nos tornamos pessoas santas. Quanto mais da presença de Deus em nós, mais nós somos santificados, mais nós somos cheios da glória dele. Um exemplo que me veio à mente aqui, quando Moisés ele estava no monte, ele ficou 40 dias e 40 noites, quando ele desceu do monte, o rosto dele estava brilhando, o rosto dele resplandecia, e ele até colocou um véu, porque de tanto que estava a glória de Deus na vida dele, a presença de Deus estava tão forte que o rosto dele brilhava. Então, quando a gente tá perto de Deus, a gente começa a me ver isso agora, irmãos. Eu nem tinha notado isso, mas quando a presença de Deus tá forte na nossa vida, a gente começa a brilhar, a gente começa a resplandecer a luz de Cristo. Amém? Nós nos tornamos também pessoas notáveis e destacadas, a ponto de Deus se alegrar conosco. Jó era um exemplo disso. Jó era uma pessoa que ele era tão notável, Deus tinha tanto prazer na vida de Jó, que quando os filhos de Deus se reuniram e o inimigo também se infiltrou, se apresentou ali no meio deles, Deus perguntou para o inimigo de onde ele veio, ele falou de rodear e de passear pela terra. E Deus deu testemunho de Jó. Deus deu testemunho da integridade de Jó. Viste o meu servo Jó? Então, quando nós valorizamos a Deus, quando nós buscamos a Ele, Deus ele dá testemunho da gente, ele se alegra, ele olha para cada um de nós e fica contente quando nós seguimos a vontade dele, quando nós fazemos aquilo que agrada a ele, quando nós damos o devido valor a ele, a devida honra que ele merece. Deus não merece nada menos do que o primeiro lugar na nossa vida. Não tem como a nossa vida dar certo se Deus não estiver no primeiro lugar. Amém? Vamos lá. Versículo 4. É aqui que o caldo começa a engrossar, irmãos. Aqui começa a ficar mais complicado. E essa é uma das lições mais importantes e a mais difícil da gente executar. Isso eu falo pra mim também, porque Deus me deu um puxão de orelha quando eu li esse versículo. Vou explicar.
ao longo desses tópicos, eu vou explicar isso de forma mais clara para que vocês entendam. Verso 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Os deuses, nesse verso, simboliza tudo aquilo que ocupa de forma excessiva o nosso tempo. Tudo que toma demais o nosso tempo faz com que nós busquemos menos a presença de Deus e com isso nos afastamos do Pai. Então, tudo aquilo que ocupa demais o nosso tempo. Hoje em dia a gente está na época das redes sociais, né? No meu caso, dos jogos online. Eu gosto muito de jogar jogos online e Deus me incomodou nesse sentido, que eu tô perdendo muito tempo com esse tipo de coisa. Às vezes rede social também, principalmente hoje em dia, um negócio que é complicado é aqueles vídeos curtos. Às vezes eu perco muito tempo naquilo e eu creio que muitos de vocês talvez passem pelas mesmas dificuldades. E a gente às vezes podia estar fazendo tanta coisa produtiva. Eu mesmo que estou produzindo esse vídeo, comecei a buscar um pouquinho mais a Deus, orar diariamente. Estou me esforçando para fazer isso constantemente e Deus me deu essa palavra. Então a gente às vezes precisa ver é, o que a gente pode fazer na presença de Deus, se a gente não pode buscar mais a Ele e falar com Deus realmente, Senhor, como que eu posso ser mais produtivo? O que eu posso entregar na tua obra? Porque a gente tem, o nosso tempo aqui é muito curto, irmãos, nessa terra, e a gente tem que procurar ser útil, a gente tem que procurar fazer algo, orar pelas pessoas. Se você não tem o dom da palavra, não tem problema. Intercede pelas pessoas da sua família, pelas pessoas do seu bairro. Tente fazer alguma coisa, interceda pelo nosso país que está numa situação complicada, né? Hoje é dia 8 de janeiro, tá, tá complicado. Não vou entrar muito nesse mérito, mas enfim. Então, coisas que a gente pode fazer da nossa casa mesmo. A oração, ela é muito poderosa, é a arma mais importante do cristão, junto com a Bíblia, que é a palavra de Deus. A oração vem em conjunto ali. São duas das maiores armas que o cristão tem e nós muitas vezes não usamos porque o inimigo está tirando a nossa atenção. Ele coloca coisas na nossa vida e às vezes nós temos tanta coisa que é boa, mas que de forma excessiva a rede social ela não é ruim. Tanto que através da rede social eu posso estar trazendo essa mensagem, esse vídeo para vocês. Mas a gente tem que saber como utilizar ela, como utilizar o nosso tempo da melhor maneira possível. A palavra de Deus fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. A gente tem que saber avaliar aquilo que a gente está fazendo. Então, olha, ó, tudo que toma demais o nosso tempo faz com que nós busquemos menos a presença de Deus e com isso nos afastamos do Pai. Quanto mais longe de Deus, mais sofrimento nós temos, porque nos tornamos alvos fracos e fáceis de serem atingidos pelas ciladas do inimigo. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente se torna alvo fácil do inimigo. Às vezes você está ali numa rede social ou perdendo muito tempo, fica muito focado, se afasta, se enfraquece, e dali é um passo para você cometer um pecado, para acessar um determinado site errado, site de pornografia, ou às vezes você vai entrar numa rede social ali e começar a conversar, às vezes você é casado e começa a conversar com outras mulheres, ou você, mulher, começa a conversar com outros homens. A- Tem um versículo que fala que um abismo chama outro abismo. Então o inimigo vai colocando coisas. Quando a gente deixa de buscar a Deus, quando nós nos afastamos dele, um abismo vai chamando outro abismo. A gente vai meio que se afundando
é, no pecado. A gente tá fazendo uma coisa que não tem nada a ver, mas só que como a gente enfraquece, às vezes o inimigo lança algumas coisas, uma mensagem ali numa rede social, um, sei lá, entendam da melhor maneira possível. Esse vídeo tá aberto aqui no YouTube pra falar com várias pessoas e Deus vai falar da maneira que ele achar que deve falar com as pessoas, da maneira que cada um vai entender essa mensagem de uma forma, porque cada pessoa é única, cada pessoa é mais forte em determinada área, mais fraca em determinada área, mas eu acredito é, que na internet a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com o nosso tempo. Enfim, devemos avaliar quais os tipos de assunto que mais falamos com a nossa boca. Aqui no versículo ele fala: "E os meus lábios não pronunciarão o seu nome." O nome do quê? O nome dos deuses, um nome ruim, né? Então a gente tem que avaliar que tipo de assunto que nós estamos proferindo com os nossos lábios. Será que a gente não está falando demais da vida do próximo? Será que nós não estamos proferindo palavras negativas, falando muito palavrão, xingando, amaldiçoando, às vezes reclamando da nossa vida, daquilo que a gente não tem, muitas vezes? Então, a gente deve avaliar o que a gente está falando mais, porque a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se a gente está cheio de amargura, cheio de maldade, cheio de pecado, a gente vai falar só palavras ruins, a gente vai falar só palavras de maldição, palavras que vai cada vez mais é, destruir a nossa vida, acabar com a nossa vida. E por isso a gente deve proferir o nome de Deus mais vezes com a nossa boca. E a maneira mais fácil de se fazer isso é através da oração. Não tem outro caminho. A gente tem que se esforçar todo para orar todo dia. A gente tem que dar o nosso jeito, dar o nosso pulo, porque a gente precisa orar, porque se a gente não orar, a gente enfraquece demais, irmãos. Eu falo isso porque eu já fiquei sem orar e quanto menos a gente ora, mais a gente vai se afastando de Deus, a gente começa a se tornar pessoa amargurada, a gente começa a se tornar pessoas comuns, pessoas mundanas. Essa é a verdade. O combustível, até mesmo pessoas que vão na igreja todo dia, se ela não tiver uma vida de oração, ela vai fazer aquele teatro ali na igreja, aquela adoração fajuta, essa que é a verdade, e vai voltar, vai chegar em casa, às vezes vai brigar com a esposa, vai brigar com o filho, vai arrumar confusão com o vizinho, e não vai ser uma pessoa que vai ser luz aqui na terra. Essa que é a verdade, a oração é o nosso combustível. Para a gente ser cheio do Espírito, para a gente ser cheio, dar os frutos do Espírito, a gente tem que orar. Não tem outro caminho. E isso não é fácil. A gente tem que se esforçar. Porque a gente é comparado muitas vezes na Bíblia, né? Como um soldado de Cristo. A gente fala, tem louvores aí que a gente fala que o nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. E eu estava parando para avaliar quando um soldado está no quartel e ele está quando ele tem que fazer os treinamentos, as missões, uma coisa que é muito cobrada dentro dos quartéis é a disciplina. Ele tem que ter, o soldado tem que estar muito bem, a sua vestimenta tem que estar tudo em ordem, não pode ter um rasgo na roupa, o coturno tem que estar engraxado, ele não pode ter nenhuma falha. A disciplina é muito rigorosa dentro do quartel. E parando pensando nisso, a oração na nossa vida tem que ser assim. A gente tem que ter muita disciplina com a oração. O que a gente mais tem que ter disciplina é com a oração e também a leitura da palavra. A gente tem que orar e ler a Bíblia todo dia. Cristão que quiser ser forte espiritualmente tem que orar e tem que ler a Bíblia todo dia.
porque senão a gente enfraquece e aí a gente cai na cilada do maligno. E a gente, nosso dia tem 24 horas, a gente tem que administrar bem essas 24 horas. Se pra, no começo, às vezes, quando a gente está muito tempo sem fazer isso, é mais difícil, mas tenta ali começar com 15 minutos de leitura da Bíblia, 5 minutos de oração. Se você acha que você não tem assunto para orar, ora pelas pessoas da sua família, começa a interceder, ora pelos seus animais aí dentro de casa, quem tem cachorro, gato, papagaio, pede para Deus abençoar, para Deus guardar, impedir que as doenças venham sobre ele. Faz esse tipo de oração, é válido, porque quando você está orando é para você pegar a rotina ali, a disciplina de fazer aquilo todo dia. Para a gente adquirir um hábito, eu estava vendo num estudo isso de um outro pastor, acho que eu não vou lembrar o nome dele, mas assim, cerca de 21 dias a gente tem que fazer algo para que aquilo se torne hábito. Tente fazer esse propósito, de 21 dias, você orar, ler a Bíblia, tenta padronizar um horário, porque aí aquela vai se tornar uma rotina, mas é uma rotina boa. A gente fala, né, que a gente tem que administrar o nosso tempo mas eu acredito que quanto mais você lê a Bíblia, isso aí, a única coisa que não vai ter limite é o tanto que você vai orar e ler a Bíblia. Isso aí pode ser ilimitado. O tempo que você aguentar e você conseguir, você pode orar à vontade. Isso aí é válido. E aí você vai adquirir mais experiências com Deus, você vai ser uma pessoa mais forte e você vai abençoar mais vidas. Que esse é o nosso intuito, né? Que a gente, às vezes, a gente busca muito as bênçãos de Deus, mas a gente não tem que só ficar buscando as bênçãos de Deus, a gente tem que buscar abençoar vidas. Isso é o mais importante, eu acho que na vida de um cristão. Ele abençoar as pessoas que ele conhece, os lugares por onde ele anda. E essa é que faz a verdadeira diferença. Essas são as pessoas que são notáveis, né, diante de Deus. Essas são as pessoas que se destacam na presença do Pai. Amém? E para encerrar aqui é o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Se nos esforçarmos todos os dias para estar na presença de Deus e nos tornarmos pessoas notáveis e destacadas, assim como Jó e entre outros servos de Deus, isso acontecerá conosco. Primeiro, nós enxergaremos o lado bom da vida. É, tem hoje em dia as pessoas, a gente está vivendo uma época que as pessoas são muito depressivas, né, irmãos? Tem muita gente com problema de depressão, muita gente com várias doenças no psicológico, pessoas muito tristes, muito angustiadas, que só enxergam mal e realmente a gente vê muita coisa ruim acontecendo, mas assim, se a gente nos esforçar para estar na presença de Deus, nós nos tornaremos pessoas que a gente vai ver as coisas, o lado bom da vida. A gente vai, por mais que as coisas, o dia nosso possa às vezes ter alguma dificuldade, a gente não vai ser aquela pessoa pessimista, sabe? Amargurada. A gente vai. É, é igual aquela novela que. Tem acho que era uma novela da SBT que falava de uma menina que ela tinha que jogar o jogo do contente. Minha esposa às vezes assistia, muito tempo atrás. Aí falava que a gente tinha que jogar o jogo do contente, enxergar o lado bom das coisas. É, então, quando a gente está próximo de Deus, a gente se torna uma pessoa, uma pessoa que mais alegre, uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais para cima. Porque aqui no versículo fala, ó, que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então a alegria de Deus vai nos contagiar. Acho que é um salmo também que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então é isso, irmãos.
A gente tem que procurar se encher mais de Deus, enxergar o lado bom da vida, agradecer as coisas boas que a gente tem. Às vezes a gente tem que parar um pouco de buscar aquilo que a gente não tem, parar e começar a agradecer pelo aquilo que tem. Agradecer muitas vezes por ter saúde, agradecer pelo carro que a gente tem. Muitas vezes, às vezes não é o ideal, o seu sonho, aquilo que você queria, mas se você tem que agradecer. Porque se você não agradecer aquilo que você tem hoje, você jamais vai receber. Você acha que Deus vai te dar algo a mais? Deus odeia ingratidão, irmãos. Isso aqui nem tava anotado, eu nem tinha preparado, mas Deus tá colocando isso no meu coração para explicar, ensinar vocês. Eu tô aprendendo também. Eu não, não pense que eu nunca reclamei na vida. A gente vê o povo de Israel também. O povo de Israel viu tantos milagres de Deus. Era um povo que constantemente estava ali na presença de Deus. O tabernáculo estava ali no povo no deserto. E mesmo assim eles murmuravam. A gente não pode ser assim. A gente tem que procurar ser que nem Josué, Caleb. José e Caleb são um exemplo de pessoas assim. Quando eles foram espiar a terra prometida, a terra de Jericó, eles viram o lado bom, eles viram os frutos, viram que a terra realmente manava leite e mel, que a terra era boa. Eles viram as riquezas ali naturais daquele ambiente, enxergaram o lado bom da vida. Quando eles voltaram com uma boa perspectiva. Então a gente tem que procurar ser esse tipo de pessoa, pessoa que enxerga o lado bom da vida. E Deus está falando comigo também através disso, não pense disso, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes tem uma visão muito pessimista e tem que mudar isso. Deus estava trabalhando isso em mim e eu creio que vai trabalhar em vocês também, irmãos. Amém? Então é isso. Até aqui o Senhor me deu essa palavra e espero que essa palavra possa ajudar de alguma forma a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.